sociedade inteligente, o quanto hoje tu tem as tuas emoções como tua sócia para tu ter uma vida realmente abundante a nível de emoções positivas ou negativas. Todas as vezes que de alguma maneira tu teve um resultado não muito produtivo na tua vida, quando eu falo de conflito, de briga ou de chateação, tu pode ter certeza que tu não teve uma boa sociedade ali com as tuas emoções. Ou seja, tu não administrou bem as tuas emoções, ou tu não controlou bem as tuas emoções, e daí tu não conseguiu identificar se as tuas emoções estão sendo as tuas amigas ou as tuas inimigas. E se tu soubesse me dizer agora o que na verdade é uma emoção? E eu fui estudar para entender que a emoção é uma sensação física e emocional provocada por algum tipo de estímulo externo, algum sentimento ou acontecimento. Então, quando alguma coisa de maneira externa, algum episódio ou algo que eu sinto me gera uma emoção negativa, se eu não tiver controle dessa emoção, se eu não conseguir administrar essa emoção, pode ser que nesse momento eu enfio os meus pés pelas mãos. E basicamente todo ser humano tem aí 6 emoções básicas, que são elas: alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e ira. De 0 a 10, o quanto hoje tu consegue administrar bem essas 6 emoções? O quanto em algum momento da tua vida a emoção ira tomou conta de ti e tu falou que não devia? E tu agiu de maneira precipitada e tu tomou uma decisão que depois tu veio se arrepender? O quanto muitas vezes a tua emoção de tristeza tirou tua força, tirou teu foco, tirou tua determinação e te deixou prostrado onde tu estava. Consequentemente, tu não conseguiu agir ou tu não conseguiu fazer o que era necessário ser feito. Quantas vezes a tua emoção de desgosto por um relacionamento vivido ou por um acontecimento que tu passou te impactou de uma forma tão absurda que tu simplesmente se bloqueou para novos episódios ou para novos relacionamentos parecidos com esse que te gerou esse desgosto. O quantas vezes as tuas emoções te dominaram de uma maneira tão gigantesca que tu não conseguiu agir de uma maneira coerente com aquilo que tu precisava ter como decisão nesse momento. E muitas vezes a má administração, essa sociedade que não está bem organizada das nossas emoções, com as nossas atitudes e com a gestão de tudo isso, faz com que nós enfiamos os pés pelas mãos. E é muitas vezes aí que a gente passa por conflitos, perde emprego, tem perdas. É por muitas vezes a gente perde pessoas, ou muitas vezes a gente age de uma maneira que as pessoas se afastam de nós, e as nossas perdas são sempre muito expressivas e significativas quando eu não consigo ter uma sociedade de sucesso com as minhas emoções. O quanto a ansiedade, a angústia, a tua insatisfação crônica, o teu apego, irritação, inveja, medo, frustração, dor, culpa, rejeição, choro, ciúme, o quanto tudo isso tem tomado conta de ti. E o quanto tu não tem conseguido administrar isso de uma maneira que tu consiga ter melhores relacionamentos e melhores resultados na tua vida. Tá, Dani, eu passo por tudo isso. Eu tenho várias dessas emoções, elas me dominam e eu não sei como lidar com isso. Eu não sei o momento certo de entrar em ação para poder fazer a substituição dessa emoção ou essa boa administração. Então eu quero compartilhar contigo uma das coisas que eu passei a adotar na minha vida e que deu muito certo. Todas as vezes que eu tenho alguma emoção muito intensa, todas as vezes que eu tenho uma emoção muito latente, a primeira coisa que eu procuro fazer é não fazer nada, apenas sentir. É difícil? Muito. Mas é treinável e o melhor, aprendido, administrável. O quanto, quando às vezes vem um sentimento absurdo, muitas vezes, de ansiedade, quanto eu paro, eu respiro e nada
faço para conseguir administrar e sentir mesmo essa emoção antes de responder, antes de decidir, antes de agir ou antes de enfiar os pés pelas mãos? Eu já tive muitas perdas na vida, a nível relacionamento, a nível profissional, a nível financeiro, a nível intelectual, desenvolvimento humano, porque eu não controlei uma série de emoções que eu poderia ter administrado de uma maneira diferente. O quanto muitas vezes o medo te trava e tu simplesmente fica ali sem entender o medo, somente sentindo aquele medo e sentindo aquele medo e alimentando aquele medo. O quanto muitas vezes, ao conhecer uma nova pessoa ou se relacionar com uma nova pessoa, tu sente que ela te rejeita e daí tu fica vivendo aquela rejeição e tu não busca entender aquela rejeição ou fazer a substituição do sentimento de rejeição para que tu possa trabalhar essa emoção, entender essa emoção, administrar essa emoção para tu seguir em frente. E eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, cada vez que tu sentir algo, cada vez que uma nova emoção dessas que eu acabei de citar fizer parte da tua vida, dá uma parada, analisa, pensa, reflete, sente da onde veio isso, da onde está nascendo isso e o como tu pode substituir essa emoção negativa, essa emoção inimiga por uma emoção amiga. Exemplo, eu senti agora muita raiva. Como eu poderia fazer isso? Como eu poderia fazer essa substituição? A primeira coisa é administrar essa emoção. Não fazer nada, não responder, não agir, apenas parar, respirar, pensar, refletir. Me acalmei? Automaticamente, todas as vezes que eu sinto raiva, eu tento pensar e colocar toda a minha concentração em alguma coisa pela qual eu sou grata na vida. E daí eu consigo muito trocar, substituir a raiva pela gratidão. O quanto tu consegue identificar, porque a grande sacada nesse momento é tu identificar a emoção tomando conta de ti. A emoção tomou conta de ti, para, respira, não age, identifica, sente, entende. E procura dentro de ti uma emoção positiva para que tu possa fazer essa substituição. Dani, é um desafio, é muito difícil. É óbvio que é, porque se todo mundo conseguisse administrar bem as suas emoções, a gente não vivia o mundo que a gente vive hoje. Mas tu tá aqui assistindo esse vídeo, por algum motivo, tu tá buscando desenvolvimento, tu tá buscando aprendizado, e se eu conseguir implementar isso na minha vida, e eu treino isso todos os dias, tu também vai conseguir. Então, todas as vezes que alguma emoção arrebatadora toma conta de mim, a primeira coisa que eu procuro fazer é não fazer nada. Não tomar decisão, não responder, identificar, respirar, sentir, para depois fazer a substituição dessa emoção negativa por uma emoção positiva. E eu posso dizer que todos os meus resultados profissionais, pessoais, emocionais, conjugais melhoraram absurdamente a partir do momento que eu parei simplesmente sem agir, sem responder, analisando e identificando. Um dos lemas da minha vida é: eu só consigo mudar aquilo que eu identifico. E uma das coisas que eu tenho buscado muito trabalhar em mim é identificar as emoções inimigas, identificar aquilo que me gera irritação, identificar os momentos que eu não tenho que fazer nada, apenas ficar parada na identificação do que foi gerado, do que está acontecendo e do como eu devo responder a isso. E eu posso te dizer que tem dado muito certo. O quanto os meus relacionamentos têm melhorado, o quanto os meus resultados profissionais têm melhorado, o quanto o meu papel de mãe tem evoluído, o quanto o meu desempenho como filha, como cunhada, como irmã tem se tornado muito melhor. Então eu te faço esse convite. A partir de hoje, cada vez que uma onda de alguma emoção negativa, inimiga, tomar conta de ti, para! Não responde, pensa, respira, analisa. E somente depois toma qualquer decisão, inclusive de abrir a própria boca. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas não pensam, elas respondem. E é aí, naquele momento que tu responde ou que tu decide algo errado, que tu pode botar tudo a perder. Então eu te faço esse convite. A partir de agora, age dessa maneira, para tu analisar o quantos ganhos tu vai passar a ter na tua vida, por tu simplesmente tornar todas as tuas emoções não mais como inimigas, e sim como as tuas melhores amigas e as tuas sócias, uma vida muito mais plena e equilibrada.